Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Hora X. Meu parceiro, estamos de volta com o quadro Depois da Aula. A galera pediu muito e devido a essa pandemia, né? Nada melhor do que ficar ligado no conteúdo e estudando em casa, né? Então, o nosso conteúdo hoje é pirâmides etárias. Então fica ligadinho aí pra não perder nada. E olha a vinheta, hein? Tuts, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Tuts, quero ver. Hoje eu fico com a outra pensando em você. Hoje eu fico com a outra pensando em você. Hoje eu fico com a outra pensando em você. Tuts, quero ver. Então galera, vamos ao papo sério agora. O que é pirâmides etárias? Muita gente acha que pirâmides etárias está ligada a alguma empresa com a questão de expandir os negócios. Mas não, a gente não está falando disso não. A gente está falando nada mais e nada menos do que alguns gráficos que são construídos, né, que incluem dados populacionais. O que é dados populacionais? Estamos falando aqui, pessoal, do sexo, masculino ou feminino, e da idade, certo? A faixa etária de idade. Então, se liga nesse gráfico aqui para você ter mais ou menos a noção do que a gente está falando, tá bom? Então, galerinha, vamos ver como funciona essa tal pirâmide etária. Querendo ou não, galera, é um gráfico e gráfico envolve sim matemática e vai ter números, tá bom? Mas é bem simples, eu vou explicar para vocês de uma forma aqui que vocês vão entender de primeira, tá? Então, olha só, a gente pode observar aqui que um lado é feminino e o outro lado é masculino. Normalmente a pirâmide etária é dividida por cores, sim. Não é obrigatório ser essas duas cores. Pode ser qualquer cor, mas tem que dividir, né? Para poder a gente ter uma leitura mais fácil. Tá, mas voltando para o lado da matemática, tá vendo esses números embaixo, tá? Esses números embaixo vai representar aqui, gente, a quantidade de pessoas nessa faixa etária, tá? Então esses números que vão subindo é a faixa etária, ou seja, a idade das pessoas nesse país ou cidade, enfim, tá? Então vamos entender. Embaixo, normalmente, esses números da quantidade de pessoas é algo em porcentagem, porque fica mais fácil, né? Digamos, sei lá, que a cidade tenha mais de 1 milhão de pessoas, aí você não vai colocar num gráfico, sei lá, 665 mil mulheres e tal, não vai colocar. Então, usa porcentagem para isso aí, tá? Entendam isso. E subindo é a idade. Então, observem que esse gráfico, normalmente todos os gráficos de faixa etária são assim, são gráficos de colunas. Então cada coluna representa uma faixa de idade. Vamos à primeira coluna aqui embaixo, ó. Então a gente tem a primeira coluna que vai de 0 a 4 anos de idade. A segunda coluna de 5 a 9 anos e assim vai subindo, tá? Então a gente pode dividir também essa pirâmide em 3 pontos, certo? 3 pontos. Primeiro a gente tem a base, que é essa parte aqui de baixo. A base a gente pode dizer que é de crianças e adolescentes, né? Até seus 19 anos aí é a base da pirâmide, a base da população de um país, por exemplo. Depois dos 19 anos já é a pessoa adulta, né? E aí a gente tem o corpo, a metade da pirâmide, assim, o meio da pirâmide é chamada de corpo. E aí vem a parte mais alta, né? Que é dos idosos, que a gente vai chamar do topo da pirâmide. Então a gente observa nesse gráfico aqui que a gente tem um topo da pirâmide bem fininho, né? Isso vai influenciar no desenvolvimento do país, tá? Então tem um estudo sobre isso que a gente vai falar logo mais. Mas por enquanto eu quero que vocês entendam isso, tá? Embaixo a gente vai entender que são a quantidade. E esses números que vão subindo é a idade, a faixa etária, tá? Então aqui a gente tem dividido aqui a quantidade em faixa etária de homens no lado azul e a quantidade em faixa etária de mulheres no lado rosa ou vermelho. Aí não sei como vocês estão vendo, tá bom? Então é isso. Agora vamos entender o que essa faixa etária tem a ver com o desenvolvimento de um país. Como a gente pode entender? Olha só a continuação, se liga aí. Então galera, agora que a gente aprendeu como fazer a leitura desse mapa, desse gráfico, né? Vamos estudar um pouco mais sobre ele, tá? Mas como assim, Marcos? Eu já sei de tudo, já sei das 3 fases lá e tal. Não é só isso não? Não, gafanhoto. Por quê? Porque esses gráficos servem também para medir o nível de desenvolvimento daquele país. Vocês sabem como faz isso? Acho que não, né? Então segura aí que a gente vai aprender. Presta atenção. Aquele gráfico, ele tinha uma base bem larga, não era? Certo. A base era o quê? As crianças, né? Então olha só. Se a base
é muito larga, beleza, tem muitas crianças. Mas vamos lá, criança trabalha? Nananina não. Quem é que trabalha? A faixa dos adultos. Idoso trabalha? Não pode mais trabalhar, né? Já trabalhou muito no passado. Então segura aí, vamos ao raciocínio, tá? Para um país se desenvolver, ele precisa da economia estar funcionando muito bem. Quem é que move a economia no trabalho, mercado de trabalho? Hein? O adulto. Então a gente precisa que o nível do adulto seja maior, tá? Vamos às consequências. Se o país tem um nível de adultos maior, né, mais aberto na pirâmide, quer dizer que vai ter mais pessoas trabalhando, movendo a economia do país. Se isso acontece, as condições de vida vai melhorar. Saúde, educação, segurança, tudo isso vai ficar bem mais fácil. E aí, consequentemente, aquela pontinha da pirâmide dos idosos também vai aumentar. Porque se tem mais garantia de saúde, né? Então os idosos também vão conseguir viver mais. Os nossos velhinhos lá, ó, vai lá para os seus 100 anos, né? Quem sabe e tal. Mas eu espero que vocês entendam isso. Um país desenvolvido, ele não pode ter uma pirâmide assim, ó. O ideal é que a pirâmide seja algo meio que igual, certo? As linhas paralelas. Por quê? Quer dizer que a população, tanto juvenil como adulta e os idosos, estão indo muito bem. Porque o país está dando condições para todo mundo se manter tranquilo e com saúde, educação e segurança. Então, a pirâmide etária, ela vai servir para o pessoal começar a olhar o que é que está acontecendo de errado se essa ponta está muito fina, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é pirâmides etárias. Tem outros vídeos que vão explicar ainda melhor. E a gente fica por aqui hoje. Brigadão. E é isso. E é... Valeu. Até o próximo. Depois da aula, meu parceiro.